Feliz sábado. Estou feliz em estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. É... Para quem gosta, eu acho que vou falar uma coisa para vocês. Para quem gosta de pregar na igreja, mesmo que seja custoso preparar uma mensagem, eu não consigo preparar uma mensagem com facilidade. E muitas das vezes eu prego a mensagem sem que eu tenha. Eu fico imaginando assim, eu acho que eu não consegui preparar do jeito que eu gostaria de preparar. Sempre estou me achando em falta. Falando, não está completo. Eu sou uma pessoa autocrítico. E eu gostaria muito gente, como eu gostaria de ser um pastor, sabe, Júnior? Estudar, ter tempo para estar estudando a Bíblia. Ou quem sabe não trabalhar, sabe? Assim, não trabalhar durante a semana como a gente trabalho duro. E poder estudar, preparar uma mensagem, ficar um mês, 2 preparando uma mensagem, ficar preparando 3, 4 sermões ao mesmo tempo assim. Nossa, seria uma delícia, muito bom. Muito bom. Mas a gente faz aquilo que a gente pode. Estou trabalhando, queridos, quase de frente do Vale Sul, só que sendo do outro lado onde era o antigo Ciro. Onde era o antigo Ciro, acho que vocês sabem mais ou menos onde que é. Ali foi feito uma loja ali de proteção veicular, como que diz assim, seguradora. Grande, a gente terminou a loja e agora a gente partiu para a parte da igreja que eles fizeram do lado. Uma igreja para 400 membros, né? Nós estamos desmontando tudo, tirando telhado, arrumando tudo, 400 membros, e eles querem inaugurar semana que vem. Eu duvido muito que eles vão conseguir inaugurar. Então lá dentro nós trabalhamos com pessoas que são evangélicas, né? O meu patrão é o pastor. A esposa dele é pastora. E ontem ela me deixou feliz, sabe? Eu estava trabalhando lá, e ela encontrou, eu falei, olha, sabe aquela bênção que eles colocam sobre nós? Que seja abençoado o teu trabalho, a tua casa, a tua família, que você abençoa isso é muito lindo, muito bonito. E a faxineira, são 2 faxineiras que tem lá, uma delas, que ela é mais amiga minha, e a gente conversa mais tempo, a gente almoça ali no refeitório. E a gente fica conversando sobre religião, sobre alguma coisa. E alguma coisa, teve esses tempos que eu perguntei para ela. Ela perguntou para mim assim, né? Você é batizado com o Espírito Santo? Eu falei, sou batizado com o Espírito Santo. Eu sou batizado com o Espírito Santo. E você? Ela falou, eu também. Eu sinto que eu sou batizada com o Espírito Santo. Eu disse, mas você fala em língua? Ela falou, não, muito pouco. Eu não consigo falar em línguas corretamente. Eu não sei. Alguma coisa está faltando e estou orando a Deus para que Ele me dê esse dom. Eu falei, por que você quer esse dom de falar em línguas? Ela diz assim, eu acho bonito. Ela falou, eu acho bonito. Então, eu vou preparar uma mensagem na minha igreja, eu não sei se ela vai estar assistindo, mas de alguma forma eu vou mostrar para ela depois. Porque nosso tempo é curto. E eu coloquei o tema de hoje, o verdadeiro dom de línguas. Foi o tema que eu escolhi para hoje, para trazer essa mensagem. Então, de onde é que veio o dom de línguas? Primeira coisa, eu pergunto para vocês. O dom de língua é bíblico? Sim, claro que é. O dom de língua foi autorizado por Jesus? Sim, foi autorizado por Jesus. O dom de língua foi útil para a pregação do Evangelho? Sim. O dom de língua é útil hoje na pregação do Evangelho? Sim. Então vocês vejam que é um dom importante para a igreja. Agora,
Sim, Lorde. Muito bem, Lorde, isso mesmo. Nem todos falam. Porque Paulo diz assim, nem todos. São quantos dons a Bíblia apresenta para nós? Pegando os escritos de Paulo. Olha, nós já encontramos, eu tive que me valer, assistir algumas Pastor Arilton, Ivan Saraiva, alguns pastores. Nós tentando descobrir, aí cheguei à conclusão. Eu procurei, não consegui contar todos. 30 dons. Aproximadamente 30 dons. Você encontra esses dons. Romanos 12, 1 Coríntios capítulo 12 e Efésios capítulo 4, e distribuído na Bíblia aproximadamente 30 dons. Agora, outra coisa que eu te pergunto: se o Espírito Santo pode conceder mais dons à igreja? Pode. É Ele quem distribui os dons, é Ele quem concede os dons. Agora, para que é dado os dons do Espírito Santo para a pregação? Aliás, eu já acabei respondendo. Para que é distribuído os dons? Para a pregação do Evangelho. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia. A primeira passagem que eu quero abrir com vocês aqui, em Mateus 28, passagem conhecida. Mateus 28. No finalzinho, é chamada a Grande Comissão. Já no finalzinho do capítulo de Mateus. 28, versículo 18 a 20. O irmão Antônio gosta muito disso aqui. Eu também gosto, irmão Antônio. São as últimas palavras de Jesus. Essas últimas palavras de Jesus para os discípulos ali, eu imagino que ali ficou gravado no coração daqueles discípulos. E elas devem ficar gravadas no nosso coração também. Nós temos que extrair essa mensagem e colocar no nosso coração. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, versículo 18: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então vocês vejam, queridos, que Jesus, ele deu aqui uma ordem para aqueles discípulos. Jesus tinha ficado 40 dias depois da sua ressurreição. Jesus ficou 40 dias, ele vinha, aparecia, depois voltava, aparecia, voltava, 40 dias instruindo aqueles homens. E antes dele ir embora, ele falou: olha, vocês vão por todo mundo pregando esse evangelho, aliás, por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Em Marcos 16, ele diz: vão e pregando o evangelho. 16, versículo 15. Mateus 16, versículo 15. Vão pregando o evangelho. E esse evangelho, se você encontrar, se você voltar um pouco, Mateus 24, 14, ele diz assim: e esse evangelho do reino será pregado em todos os povos, língua e nação, então virá o fim. Então vocês vejam que os discípulos, eles tinham a obrigação de pregar um evangelho, o evangelho do reino. E hoje, se você pensar bem, nós temos uma mensagem presente para cada época. Esse evangelho do reino é o mesmo evangelho eterno que é pregado no final dos tempos, será pregado no final dos tempos pela igreja de Deus. Por que o evangelho é eterno?
Porque ele vem de Deus. Porque ele vem de um Deus que é eterno. Porque ele vem de um Deus infalível. Porque a sua mensagem é infalível. E o Deus eterno, ele diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Ele não tem uma mensagem, dá uma mensagem aqui hoje, uma mensagem amanhã, outra mensagem acolá. A mensagem de Deus, ela é simples, mas é infalível. E ela é uma mensagem que ela cobre todos os tempos. Aí que está o poder do Espírito Santo por meio da sua palavra. A mensagem, ela, apesar dessa ser uma mensagem, uma palavra antiga, ela é atual ao mesmo tempo. É como diz o Salomão: não há nada novo debaixo da terra. A mesma mensagem que foi pregada para o povo de Israel, Moisés pregou no povo de Israel lá há 3.000 anos, 2.000 anos, mais de 3.000 anos, 1.500 antes de Jesus, mais 2.000 anos até que mais de 3.000 anos, 3.500 anos. Essa mensagem é atual para nós hoje. Ela continua sendo a mesma mensagem. Quando se trata de coisas espirituais, queridos, nós temos a mesma necessidade daqueles homens e mulheres dos tempos passados, dos tempos antigos. Agora, esses homens que foram incumbidos de levar uma mensagem ao mundo, quem eram esses homens? Precisamos imaginar, precisamos refletir quem eram esses homens. Esses homens tinham estudo? Não, eles não tinham estudo. Esses homens tinham dinheiro? Não tinham dinheiro. Esses homens tinham influência social? Era algum influenciador? Nós chamamos de influenciador hoje, né, Silvio? O YouTube, internet, Instagram. O que é que eles tinham? Será que eles eram... Quantos poliglotas tinha naquele grupo de 12 pessoas, 12 homens ali? Nenhum. Veio Paulo depois, né? Paulo sim. Aqueles homens tinham dúvidas, eles duvidavam de si mesmos. Pedro, depois de ter negado a Jesus, que era o líder daquele grupo, dizia: eu não sou digno de ser um discípulo mais. Tudo que eu planejei fazer, eu fiz errado, fiz tudo o contrário. Cheio de si, egoísmo. Tinha diferenças entre si, eles queriam, ambiciosos, eles queriam o primeiro lugar. Um queria ser mais importante do que o outro. Um queria sentar à direita, outro queria sentar à esquerda, outro queria ser o primeiro. Mas Jesus estava trabalhando exatamente com esse. Jesus sabia a capacidade daqueles homens. Sim, Jesus sabia a capacidade que eles tinham. Jesus sabia que até onde aqueles homens, com toda a sua rústico, medrosos. Se você ver lá no livro de João, eu não marquei essa versículo, mas diz aquilo que eles estavam trancados, depois da morte de Jesus, eles estavam trancados numa casa com medo. Eles estavam com medo. Eles estavam querendo fugir para o mar, para a roça, né? Para o mato. Eles estavam com medo. E é tão provado que eles estavam com medo, que Jesus, eu encontro uma passagem aqui, ó, lá em Lucas 24. Lucas 24. Bem no finalzinho também. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu trouxe um outro papelzinho para marcar aqui. Ah tá, 24, 49. 24, 49, tá? E ele disse: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus disse: fiquem na cidade. Mas, Senhor, como que nós vamos ficar na cidade? As pessoas nos olhando com um olhar meio de lado. Sem o Senhor presente na nossa vida, sem o Senhor estar conosco, o que nós vamos ficar fazendo aqui nessa cidade? Fiquem na cidade. Eu tenho um plano para vocês pregar o Evangelho. Eu tenho um plano para vocês levar essa mensagem ao mundo. O plano é meu. O poder é meu. A decisão é minha. Vocês vão receber poder.
vocês receberão poder. Lá em Atos 1, versículo 8, fala a mesma coisa. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Vocês vão ser minhas testemunhas em todo mundo. Vocês vão, por onde vocês passarem, vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão testemunhar desse poder. Agora, você voltando um pouquinho para trás, querido, meu sermão hoje está parecendo mais um estudo bíblico, tá? Foi eu que tentando encontrar os versículos aqui. E me desculpa por isso. Eu tô também, hoje eu não estou muito bem. Sinceramente, eu não estou bem. Estou com 2 dias que eu não estou bem. Estou muito ansioso. Eu estava querendo comprar um objeto aí e tinha que receber um dinheiro e não deu certo. Eu queria comprar, a Anitta sabe o que é. Eu fui comprar comprei um pacote de bro, eu estava com uma fome. Essa fome era psicológica, depois que eu entendi. Comprei um pacote de bro e comi o pacote de bro ontem inteiro. De ontem para cá não estava bem. Fui dormir à noite, eu falei, eu vou acordar cedo para estudar a mensagem e preparar meu sermão. Eu vou dormir e eu não vou tomar remédio. Já fui dormir tarde, estava tentando procurar alguma coisa junto com as crianças aqui. Se me dá acontecer alguma coisa que você já sabe, por isso que eu estou falando, né? Se correr por aí, depois eu volto. Lá no banheiro, volto. Gente, mas tô bem. Eu tô talvez esteja exagerando um pouquinho aqui. Não, vai dar certo, vai dar certo. E o que acontece? Para concluir, eu não tomei o remédio. Quando foi mais tarde, eu não vou conseguir dormir. Tomei o remédio, depois acordo de manhã e um sono. Fui tomar tarde demais. Eu digo, eu vou dormir sem o remédio. Remedinho para dormir, né? Bagunçou tudo. Mas vamos voltar para a palavra de Deus, voltar para a Bíblia, tá? A Bíblia, a palavra de Deus aqui. A gente vai dar tudo certo. Deus está no controle. Marcos 16, vamos ler aqui. Jesus deu sinais para esses discípulos, tá? Eu não posso conversar muito, senão o relógio não para, tá? Deu sinais. 16, versículo 17 e versículo 18. Se eu não andar para frente, eu não vou alcançar o objetivo. Tem que continuar na caminhada. Versículo 17. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas. Versículo 18. Pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. E se impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Queridos, aqui está um versículo que é inegável, as palavras de Jesus. Mas o que nós encontramos aqui de errado nisso aqui? O que eu posso dizer ao meu ponto de vista? Eu vou falar ao meu ponto de vista. Eu não quero aqui ferir ninguém. Mesmo porque se você tem seu ponto de vista, eu garanto para você que não vou ficar ferido também, não vou ficar magoado se você tem seu ponto de vista. Nós estamos em um meio, em um mundo em que nós temos mais de 36 mil denominações, se não tiver mais. Essa tabela aí eu conheço isso há muito tempo, 36 mil denominações. Não sei se o Robson conhece, tem mais, Robson? Mais ou menos isso aí. Então nós temos muitas variedades de crenças. Cada igreja estabelece as suas doutrinas de acordo com que eles, olha, nós vamos estabelecer nossa doutrina nisso aqui. O outro vai lá no Velho Testamento, nós vamos estabelecer aqui, uma igreja, por exemplo, uma igreja redonda, ou a igreja é quadrangular, ou a igreja ela é universal, ela é uma igreja do mundo inteiro. E se você analisar os nomes das igrejas, são nomes lindos. E nomes que geralmente são nomes aplicados à igreja de Cristo na terra. Porque quando Cristo veio estabelecer a igreja, ele quis, se você pegar o título da igreja, o título desse nome, o que significa, pode ser aplicado à igreja de Cristo, sim. Só que nós não podemos se apegar à Bíblia apenas em uma parte. O que eu posso encontrar aqui? Que muitas das vezes nós se apegamos, muitos irmãos, queridos irmãos pentecostais se apegam, por exemplo, o dom de língua que diz, expelirão demônio e falarão novas línguas.
é um dos principais pontos fortes, que no versículo 17, dos nossos irmãos pentecostais. E foi uma coisa muito importante na época da igreja, no tempo da igreja, a igreja remanescente sendo criada ali por Cristo, em que as pessoas não tinham meio de comunicação, eles precisavam um meio sobrenatural, e esse meio sobrenatural é exatamente esse enviado pelo Espírito Santo. Agora, queridos, eu nunca vi alguém, por exemplo, um curandeiro, uma pessoa dizer, olha, se alguém for mordido de cobra, vocês não levam para o hospital não, traz aqui, eu vou orar por ele e ele vai ser curado. Olha, o versículo 18 diz, se pegarão em serpente, pegarão em serpente. Por exemplo, quando Paulo tinha saído de Roma, na verdade ele estava indo para Roma, estava preso no navio, que ele chegou numa ilha, e que naquela ilha eles fizeram, o navio, ele foi destruído por uma tempestade, certo? E eles ficaram naquela ilha, e ali eles fizeram ali uma fogueira, Robson, ali eles fizeram uma fogueira ali, e tinha todos aqueles presos que estavam com ele, eles juntando madeira para se aquecer, por exemplo, para se aquecer, e uma serpente pegou no dedo de Paulo. Vocês lembram dessa história? Aquela serpente, ela tinha várias pessoas, tinha dezenas de pessoas aqui em que poderia ter sido pego aquela serpente. Veio pegar exatamente no dedo de Paulo. Paulo jogou aquela serpente lá, e aquelas pessoas diziam assim, olha, esse homem é um assassino, deve ser um assassino, deve ser uma pessoa injusta, e a justiça de Deus não deixou escapar, vai morrer. E eles ficaram contando as horas, vai morrer. E Paulo não morreu. E conforme Paulo não morria, ele disse, esse homem é um Deus, esse homem só pode ser um Deus. Mas aquilo era Paulo, o homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus tinha um propósito naquele homem, quando ele foi picado pelaquela serpente, para mostrar para aquelas pessoas que existia um poder sobrenatural atuando por meio daquele homem. E Paulo foi exatamente isso que Paulo falou. Paulo disse, olha, aquele que está conosco é maior do que nós. E ele pôde pregar o evangelho para aqueles homens ali. Agora, eu nunca vi uma pessoa dizendo aqui, gente, chegar num púlpito de uma igreja, por exemplo, colocar chumbinho, e colocar chumbinho dentro de um copo, mexer, e olha, eu vou mostrar para vocês que eu tenho o poder do Espírito Santo, e vou mostrar, e vou tomar, e vou dar também para quem quiser tomar. Nunca vi alguém fazer uma coisa dessa. Por que eu estou falando isso? Se eu falar isso para um pastor, para um líder religioso, ele vai dizer, mas a gente não devemos provocar, ou seja, não devemos afrontar a Deus. Mas quando se chega num púlpito que convida os demônios, olha, se manifesta agora, vem agora. Você está fazendo o quê? Você não está afrontando? Você não está afrontando a Deus? Você não está provocando a ira de Deus? Por que os demônios você pode chamar, entrevistá-lo, colocar um microfone na mão do demônio, para o demônio falar, olha, de onde você vem? Quem que você é? O que você faz? E o demônio faz aquele show dele? Olha, faz um show. Então, se você gosta de fazer o show, queridos, você que está assistindo, me convida quando você for tomar chumbinho. Mas olha, quando você for tomar o chumbinho, me fala para mim poder levar o chumbinho. Pode ser que você esteja colocando ali pó de chocolate tomando, eu levo para você. E eu quero assistir o seu culto. Eu quero ver você tomando chumbinho e que nada nenhum mal te faça. Aí eu vou acreditar que existe alguma coisa além. Mas isso não acontece, queridos, porque a palavra de Deus, isso aí não pode ser apoiado na palavra de Deus. Não que uma pessoa que seja envenenada possa ser poupada, porque isso aconteceu, os grandes reformadores foram envenenados e não fez nenhum mal por ele, pois o Espírito Santo poupou a vida dele. Muitos foram picados de serpente, assim como Paulo, nenhum mal lhe fez. Muitos deles expulsaram demônios, sim, expulsaram demônios. Foi expulsado e a igreja pode fazer isso até hoje. Não aconteceu apenas no passado, mas pode acontecer isso também. Porque o Espírito Santo faz o que bem lhe aprouver. Ele faz do jeito que ele quer. Agora vamos lá em Atos,
capítulo 2, queridos, em Atos capítulo 2, conforme eu falei para vocês, o que eu estou falando aqui com vocês é um pouco... Capítulo 2. Deixa eu ver aqui que eu estava tentando no celular puxar algumas palavras ali, alguma coisa aqui sobre o Atos dos Apóstolos. E diz assim, então os discípulos, Atos dos Apóstolos, por isso que eu estava tentando puxar no celular ali, tentando tirar alguma foto. Então os discípulos também para que em nome de Jesus apresentar os pedidos ao Pai, sabiam que tinha um representante no céu. Então os discípulos sabiam que tinha um representante no céu, Jesus Cristo, o justo, e em solene reverência ajoelharam-se em oração, repetindo a promessa: tudo quanto pedires em meu nome ao Pai, eu vou há de dar. Então, capítulo 2 de Atos aqui, antes que acontecesse o derramamento do Espírito Santo, os discípulos, eu marquei algumas passagens aqui, mas estou com dificuldade de encontrar. Mas eu vou falar e vocês vão compreender. Os discípulos se apegaram a Deus em oração. Tiraram as diferenças entre si. Que diferenças? A diferença é simples. Olha, Ezio, eu sempre sonhei em ser melhor do que você, eu admirava você. Eu tinha inveja quando você pregava na igreja. Hoje não tem mais. Você sim realmente vai ser um líder. Pode continuar sendo líder, porque hoje eu reconheço que o Espírito Santo de Deus colocou você nessa posição. Me perdoa pelo que eu fiz com você. A Silvia, não, o que é isso? A Silvia disse, não, José, então você me perdoa também. E a gente tirava essas diferenças, eles oravam, eles se humilhavam uns aos outros e perante Deus. E por meio de jejum e oração, 10 dias, quantas e quantas vezes nós chegamos, eu tenho um pastor, primo, pentecostal, recebeu um pouco de estudo com a gente e falou, olha, eu não quero ficar na igreja de vocês não têm poder. Vocês conhecem muito a Bíblia, mas não tem poder, falta poder. E quantas vezes essas pessoas pegam a Bíblia, levantam a Bíblia assim, e o Senhor me revelou. O Senhor me revelou por meio do profeta, tal, isso, porque isso vai acontecer, isso na tua vida. Mas, queridos, conforme Paulo disse, nós somos bereanos. Nós somos do tipo bereano. O Robson vem aqui na igreja pregar, olha, Deus tem uma mensagem para essa igreja aqui. Abra a Bíblia lá em Atos, ou em Romanos, ou em Lucas. Vamos ler junto, vamos. Mas esse tal profeta se levanta sem sequer fazer uma oração, sem sequer dizer, Ézio, vamos examinar a palavra de Deus com paciência, mas levanta-se com palavras esquisitas, grossas, rústicas, e se dizendo ser pessoas de Deus, se dizendo ser profetas, falando línguas. Que língua? Atos capítulo 2, vamos ver se bate, se é igual. Vamos ver. Capítulo 2, vamos ler até o versículo 4. Cumpriu-se o dia de Pentecostes e estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quantas pessoas tinham reunidas naquele lugar ali? Hã? Não, naquele lugar de oração. Aqui, ó, nós encontramos lá em capítulo 1, versículo 15, de 120 pessoas. 120 pessoas. Pode ver o versículo 15, você vai encontrar lá. De repente veio um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhe concedia. Então os discípulos não tinham o Espírito Santo? Ué, eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles não tinham o Espírito Santo. Sim, eles não tinham a plenitude do Espírito Santo. Ah, meu irmão, mas se você não tem poder, se você não fala em língua, você não faz cura, você não tem o Espírito Santo. Como não? Se nós somos batizados em nome de quem? Nós fomos batizados no Espírito Santo?
No entanto, a igreja, para receber a plenitude do Espírito Santo, tem que se preparar. Ah, nós vamos se preparar 10 dias. É isso que nós estamos fazendo. Vamos orar, vamos estudar 10 dias. Ah, mas quantas vezes vocês já fizeram preparação do Espírito Santo e vocês nunca receberam? Quem disse que não? E quem disse que a igreja que estuda, homens e mulheres que têm estudado isso aqui, não receberam o Espírito Santo? E a pessoa, para receber o Espírito Santo, não precisa sair por aí budejando, não. Budejando, você sabe o que quer dizer isso, né? Um monte de bode, assim, né? Isso é uma linguagem nordestina. Se algum nordestino ouvir isso aí, eles vão entender isso aí. Quando os bodes se juntam assim, que tem, quando eles dizem as cabras, as ovelhas, eles ficam bé. Não precisa, queridos, é coisa horrível. Primeiro fenômeno aconteceu que veio um vento impetuoso. Queridos, quando o Espírito de Deus vem sobre um lugar, Deus está sobre você, ele se faz, ele se mostra, ele mostra que ele está ali. Entendeu? Ele faz acontecer as coisas. E aqui veio um vento impetuoso, não é, queridos? E um som, ó, veio do céu um som como um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Deus tinha um objetivo, Jesus tinha um objetivo. O Espírito Santo tinha um objetivo. O Espírito Santo, que é Deus, tinha um objetivo. Era pregar o Evangelho para todas aquelas pessoas, que o Wesley falou ali, pessoas que assistiram o culto, foi na média de 5 mil. Ali estava presente na igreja, que é onde está reunida ali. Era uma multidão de gente. 5 mil pessoas é muita gente, né? É bastante. Nós não vemos, queridos, nós não vemos esses sinais nas igrejas. Nós não vemos esse sinal. Se eu não ver, eu não posso crer. De repente pode ser que o Espírito Santo esteja atuando ali, mas eu não acredito. A menos que me seja mostrado nas Escrituras. E no versículo 3 diz assim: e apareceu distribuído entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, né? Então nós não vemos esses fenômenos. Então Deus, ele se mostra por meio de fenômenos, visível, inconfundível, mas nunca contrariando a sua palavra. Por que eu estou falando assim? Porque a Bíblia diz que o inimigo nos últimos tempos fará descer fogo no céu à vista das pessoas. E, se possível, enganaria a quem? Até os próprios escolhidos. Jesus fala em Mateus 24 também, sobre os profetas fazendo prodígios e milagres, enganaria até os próprios. Prodígios e milagres, queridos. E enganaria até os próprios, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Graças a Deus ainda tem um si ali. Mas muitas das pessoas serão enganadas. Pode ser que dentro de uma igreja, mesmo que a pessoa estude a Bíblia, mesmo que a pessoa seja uma pessoa de oração, ele não tenha sido aquela pessoa escolhida. Entendeu? Então nós precisamos ser cuidadosos. Precisamos ser cuidadosos com essas coisas. Aí alguém diz aqui para mim, mas lá em Coríntios, eu não vou demorar, tá, gente? Mesmo porque não tem muito, eu não procurei muito assunto para argumentar hoje, não. Tá? Eu vou falar o que veio na minha mente aqui. Lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, vamos lá. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, é o único capítulo em que você encontra mais falando sobre o dom de línguas. Você se encontra ali falando sobre o dom de língua. E falando ali sobre línguas, lá, mas Paulo estava falando sobre as línguas estranhas. Capítulo 14, versículo 2 diz assim: pois se alguém fala em outra língua, não fala somente senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistério. Pois se alguém fala em outra língua, não fala a homem, senão a Deus. Primeiro, a gente tem que parar e analisar bem. O capítulo 14 é um capítulo que você tem que ler, principalmente nós,
você tem que ler com oração, e você tem que ler com calma, você precisa ler com paciência e analisar bem o que Paulo estava querendo dizer nesse capítulo aqui. Primeiro que Paulo estava querendo dizer aqui, Paulo estava querendo corrigir um erro dentro da igreja de Corinto. Quem era a igreja de Corinto? Uma igreja numa cidade, uma cidade portuária, onde recebia pessoas de várias nações, onde tinha pessoas de várias nações ali. E as pessoas, uns tinham dons de língua mesmo, conforme o dom de língua, que eu deixei de explicar lá no capítulo 2, eu acho que eu passei para frente e deixei de explicar. Que aqueles dons que apareceram no capítulo 2 eram dons, eram idiomas e não línguas estranhas. Se você ler no capítulo 2 de Atos, do 15 ao 17, vai aparecer 15 nações ali. Como que nós ouvimos esses homens falando na nossa própria língua materna? Não são esses homens todos judeus? O que eles queriam dizer? São esses homens simples e letrados, como que estão falando o nosso próprio idioma? Eu pulei, tá, querido? Eu acabei pulando e não lembrei. Passei direto aqui, né? Mas se você ler o capítulo 2, você vai ver que ele estava falando, os discípulos falavam idioma das nações, aquelas pessoas judeus que nasceram em outras regiões, que nasceram em outros países, no Chipre, na Capadócia, na Panfilha, em Roma, e eles vinham para cultuar a Deus naquele dia de festa, que era dia de Pentecoste, que era o 50º dia depois da Páscoa, depois da morte de Cristo. 40 dias Jesus passou com os discípulos, 10 dias os discípulos permaneceram em oração. No 50º dia aconteceu o dia de Pentecoste, onde as pessoas de várias nações estavam ali para ouvir das maravilhas de Deus. E aquelas pessoas saíram dali evangelizados, aquelas pessoas saíram dali com a mensagem para levar para seu país, para levar para outras pessoas. Aquelas pessoas compreenderam corretamente o que significava o Messias, aquele Messias em que uns diziam que era o Filho de Deus, e os sacerdotes diziam, não, esse aqui não pode ser o Filho de Deus. Mas eles compreenderam. Enquanto os sacerdotes diziam, esses homens estão embriagados. Pedro se levantou ali, estou falando de capítulo 2, tá? Capítulo 2, até o capítulo 4 de Atos, voltei ao assunto. Pedro se levantou e dizia, esses homens não estão embriagados, porque é a 9ª hora, ou seja, a 3ª hora do dia, era 9 horas do dia. Mas isso aqui está se cumprindo, a promessa do Espírito Santo, que foi profetizado pelo profeta Joel. Ali estava se cumprindo uma promessa de Deus, querido. Essa promessa se repetirá nos últimos dias. Essa promessa vai se repetir nos últimos dias. Será semelhantemente. Então nós vamos falar dom de língua, vamos expulsar, não sei. Mas na necessidade exata, o Espírito Santo vai capacitar você, dentre 1 ou 2 ou 3 dos dons prometidos pelo Espírito Santo, que eu falei aqui que tinha mais de 30 dons, mas o dom necessário para aquela época, para o tempo presente, então é exatamente ali que o Espírito Santo vai capacitar você e a mim, para que assim a obra seja finalizada. Queridos, como que o Espírito Santo de Deus, ele vai me dar o dom de língua, se dentro da minha igreja, todo mundo aqui só fala português? Se nós não falamos uma outra língua, a menos que tivesse uma pessoa, chega um japonês aí, e de repente o Wesley chega lá e ele é tocado pelo Espírito Santo, vai falar com aquela pessoa, e a pessoa está lá lendo sobre o Messias, e ele não sabe o que está pregando aqui, não sabe. O Wesley chama ele, e de repente o Wesley, ou qualquer um outro irmão, uma irmã, e fala para ele, recebe o dom ali. Mas por que o Espírito Santo pode fazer isso? Pode. Ele fará isso? Pode até fazer, mas no tempo em que nós temos a internet, tradução, você só clicar ali, você traduz tudo ali. Será que Deus não sabe que nós temos tudo, todas as traduções, todas as línguas, todos os idiomas, está aqui na nossa mão, e de repente Deus vai capacitar uma pessoa para falar para falar com outra pessoa. Por quê? Não tem outros meios? Quando acaba a capacidade, quando o homem não tem capacidade, aí entra a capacidade, ou seja, quando aquilo que é impotente para o homem,
Aí entra a capacidade de Deus. Né? Eu não estou sabendo. Deus faz aquilo que o homem não pode fazer. Enquanto nós podemos fazer, pode chegar a pessoa com qualquer língua, qualquer idioma. Ah, você está falando, tá, vamos traduzir aqui. A gente consegue falar. Agora, queridos. Sim, Ed, pode falar. Hebraico e aramaico, exatamente. É. Grande conversão. 3.000 de uma só, não só no mesmo dia, naquele dia. De acordo com o pastor Ivan Saraiva, ele falou línguas, glossa. Tá? Estou pegando emprestado, eu não tenho emprestado essa palavra. Glossa, língua. E na tradução, no original grego, essa palavra glossa quer dizer língua. E para nós traduzir idioma. E lá não existe língua estranha. Ela falou, a palavra estranha não tem. Não tem palavra estranha lá. E as pessoas, muitas pessoas podem dizer assim, mas Deus está na Bíblia que Deus deu línguas estranhas. Peraí. Primeiro, e por que Deus não falou idiomas? Você está falando que é idiomas, Zé? Então por que Deus não falou? E Deus lhe concedeu idiomas. Tudo bem, você vai lá em Gênesis 11, versículo 7. Então Deus diz, desçamos e confundamos os seus idiomas. Foi isso que Deus falou? Não. Desçamos é onde aparece a primeira passagem na Bíblia. Né? Línguas. Desçamos e confundamos as suas línguas. Deus deu línguas diferentes para cada um deles, e ali eles não poderiam entender a língua um dos outros. Poderia estar escrito lá, ó. Deus foi confundir os idiomas deles. É um jeito de se escrever na Bíblia, nas traduções antigas. Línguas. A estranha não existe. Certo? Agora, queridos, uma coisa é certa. Ou as igrejas estão certas e a Bíblia é errada, ou a Bíblia está certa e as igrejas estão erradas. Eu, quando era jovem, eu lembro da minha avó falando assim, olha, veio um padre na capital, em Recife, veio de São Paulo, viu? São Paulo, as coisas lá de São Paulo. Eu estou com 56 anos, eu tinha 8, era muito católico junto com a minha avó, então faz 48 anos. Falando línguas estranhas. Sabe o que fizeram, filho? Jogaram pedra nele. A igreja católica no Nordeste de Pernambuco não aceitava um padre ou uma pessoa que falou língua estranha. E ela dizia, isso é coisa do diabo, filho. Isso é coisa do diabo. Eles estão imitando um tipo de crente, aquele povo, aqueles crentes que não são pessoas de Deus. Aquelas pessoas não são de Deus, falando línguas estranhas. Porque essas línguas é a mesma que se fala no centro de Macumba. Nós vemos falando no centro de Macumba. E a bruxaria, macumbaria no Nordeste é forte. E se fala, é a mesma língua, é o mesmo idioma. De repente esse idioma foi para dentro das igrejas. A igreja católica nunca aceitou isso aí. A igreja batista antiga, a igreja batista nunca aceitou isso aí. Eu assisti algumas mensagens, alguma live, foi um pastor da presbiteriano, pastor Hernandes Dias, falando sobre isso. Nós não acreditamos que isso aí seja línguas do Espírito Santo. Aí, os metodistas, só que hoje tem os batistas reformados. Hoje a igreja tem a igreja católica, tem os carismáticos católicos que falam mais línguas estranhas do que os próprios crentes. É uma coisa que está fazendo sucesso, que cresce a cada dia, querido. Cresce a cada dia.
Esse versículo, eu marquei mais alguns versículos, mas eu não vou demorar. Veja bem, no versículo que a gente leu aqui, pois quem fala em línguas, versículo 14, né? Capítulo 14, versículo 2 de 1 Coríntios, né? Pois quem fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus. Querido, se você tem um idioma, se a Osmarina, veio da China, e de repente ela está orando ali, ela tem que orar na linguagem dela. É isso que Paulo está falando, tem que orar. E ela está falando com Deus de fato. Ela está falando com Deus de fato, que aqui, nessa passagem aqui, ó, em 1 Coríntios diz aqui, tá? 1 Coríntios aqui fala que quem fala a Deus em outra língua, de fato fala com Deus. De fato se edifica. Mas quem profetiza edifica a igreja. Você está dizendo que Paulo está dizendo, o Lorde falou muito bem sobre isso. Quem profetiza edifica a igreja. Profetizar quer dizer você dizer, queridos, e profetizar nem sempre quer dizer você ser um profeta. Querido, Jesus vai voltar. Jesus prometeu que ele vai voltar. Jesus prometeu que ele voltaria para buscar a sua igreja. E quando eu falo isso, você está profetizando, querido. E eu não sou um profeta, mas posso estar profetizando. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você está aqui hoje para ser liberto pela verdade que você conheceu, pela verdade que está em tuas mãos. Jesus, ele é a própria verdade. O próprio Jesus é a verdade. Zacarias, homem cheio do Espírito Santo, não falava em línguas estranhas. Você nunca viu Paulo dizendo assim? Paulo era um homem poliglota, falava muitas outras línguas. Paulo falava essas línguas estranhas? Não, querido. Paulo não falava línguas estranhas. Porque ele mesmo diz assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada seria. E aqui no capítulo 14 ele diz assim: eu prefiro falar uma palavra com entendimento do que 10.000 palavras sem entendimento, que você não entenda. O que ele queria dizer assim: a minha intenção é edificar a igreja. A minha intenção aqui é fortalecer a igreja. Você nunca viu João falando em línguas estranhas e era cheio do Espírito Santo? Você nunca viu falar que Daniel fala línguas estranhas? Davi, Salomão, Jó? Você nunca viu? Jesus era cheio do Espírito Santo. Jesus não tinha metade do poder do Espírito Santo. Jesus tinha a plenitude do Espírito Santo sobre si. E Jesus nunca precisou falar línguas estranhas. Precisamos se apegar a Deus, queridos. Precisamos obedecer. Paulo diz assim: buscai os melhores dons. Se você sonha, se você tem a necessidade de um dom, e você acha que edifica a igreja, você acha que é edificante para a igreja, peça a Deus. Capítulo 14, versículo 40 diz: mas porém tudo seja feito com decência e com ordem. Capítulo 14, versículo 40. Tudo seja feito com decência, com ordem. Você quer que você chegue aqui um dia e diga assim: eu pedi o dom do Espírito Santo e Jesus me deu. Hoje eu sei falar alemão. Hoje eu falo espanhol, eu falo inglês, eu falo japonês, e eu nunca tive estudo, eu nunca estudei, Jesus me deu. Agora, como que você vai pedir um dom se a igreja não está necessitando desse dom? Qual é o dom que a tua igreja está precisando? Qual é o dom que você pode ter hoje que pode edificar a igreja de Cristo na terra? Qual é o dom que você pode ter hoje que você pode apressar a volta de Jesus? E assim podemos todos juntos dizer: esse é o nosso Deus em quem nós aguardamos. Que Deus possa abençoar essa igreja. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus, o Espírito Santo, possa iluminar a sua mente a respeito desse assunto. É o meu desejo e minha oração nessa manhã.